Bendito é o teu nome, Jesus. Nós sabemos da nossa identidade. Nós sabemos que nós somos súditos e Ele é o que rege a nossa vida. Oh, glória a Deus! Paulo escrevendo Gálatas capítulo 1. Tiago, dos homens mais próximos de Jesus, o único que não teve uma morte de tortura foi o apóstolo João. Ele passou por um momento de tortura. A história vai dizer que em um certo momento ele foi lançado em um caldeirão com óleo superaquecido. E esses homens não abandonaram a Jesus. Eu pergunto, Paulo estava na prisão arlequina, que era a prisão mais insalubre. Lá era a própria pena de morte. Agora imagine, Paulo lá, se ele falasse a seguinte impressão: olha, Jesus é um factoide. Jesus não existe, é coisa da nossa cabeça. Em Filipenses, capítulo, se eu não me engano, número 1, ele vai dizer: olha, na verdade eu não quero partir. Eu não quero, mas eu sei, eu vou ficar aqui, porque existe um propósito para mim estar aqui. Mas o meu desejo era vencer. Paulo sabia que desde o momento do seu chamado, que ele foi chamado para falecer, para pregar o Evangelho, quando Jesus chama ele, em Atos dos Apóstolos, capítulo de número 6, 9, onde Jesus chama ele continente. Aleluia! Estamos se encontrando motivação para vir para a igreja. Eu tenho uma notícia para te dar. Se é o começo, se é o meio, se é o fim, se está quase terminando, para mim não importa, porque eu já morri para o mundo. Eu já morri para o mundo. Aleluia! Para atrair as pessoas para Jesus. Aleluia, Jesus! Se você tem um encontro real com Ele, Ele é suficiente. É ali. Que o reino de Deus não está lá, ou o reino de Deus está aqui. E como o reino de Deus? É quando nós entendemos isso e sabemos que nós somos o reino de Deus e que o reino de Deus está dentro de nós. Você vai andar de cabeça erguida. Você vai andar olhando para o alto, porque aqueles que são do alto buscam as coisas de cima. De ser um pastor, de estar pastoreando, de ser um obreiro, não tem nada a ver com isso. Tem a ver com Jesus habitando dentro do meu coração. Aleluia, Jesus! Tem a ver com entender que lá no reino de Deus não existe grande, não existe pequeno, existe servos, os súditos estão ali para servi-lo. Bendito é o teu nome, Jesus! Eu vou tirar foto, eu vou fazer selfie, vou colocar lá, hashtag venci. Air Force One, minha segunda casa. Por quê? Porque você vai estar perto de alguém muito importante. E ele não será mais o presidente dos Estados Unidos, mas Jesus continuará sendo Senhor. Aleluia! Sempre. Oh, glória a Deus! Fé em Deus e gratidão. Fé em Deus e gratidão. Obrigado, meu Deus. Ele enviou o seu Espírito, não para estar do teu lado, não para estar ao teu redor, não. Ele colocou o de mais precioso, o selo, o penhor, o consolador, o advogado, para habitar dentro do seu coração. Tudo que era de mais precioso para Deus, Ele colocou dentro do teu coração. Aleluia! Por isso, irmãos, que nós não nos embaraçamos com os negócios dessa vida, como Paulo disse, que o bom soldado que o Senhor nos chamou, ele não se embaraça mais com os negócios dessa vida. Sabe por quê? Porque o que rege a sua vida não é o que o mundo diz. Se nós formos ouvir o que o mundo está dizendo, hoje, atualmente, existe uma pressão política no Japão para que os casamentos homoafetivos sejam aprovados pelas leis. Está tendo protesto por esses dias em Tóquio, pessoas hasteando bandeiras do movimento LGBTQIA+.
para forçar os governantes desse país para aprovar os seus atos de pecaminosidade. E mesmo se o governo desse país deliberar a favor do movimento LGBT, nós não temos nada a ver com isso. Como disse aquele jovem, ó rei, quando parece negócio, vamos competir, dividir com você. Sabe por quê? Porque o Senhor pode ser o rei da Babilônia, o Senhor pode ser o grande Nabucodonosor, mas o nosso Deus há de nos livrar da cova, há de nos livrar do fogo, da fornalha ardente. Eles estavam na Babilônia. Daniel, Misael, Ananias, eles estavam em Babilônia, mas eles nunca plantaram o seu coração em Babilônia. Sabe por quê? Porque eles sabiam da sua identidade. Nós também, Bendito é o teu nome, Jesus. Nós sabemos da nossa identidade. Nós sabemos que nós somos súditos e Ele é o que rege a nossa vida. Oh, glória a Deus! Paulo escrevendo Gálatas capítulo 1. Ainda Paulo, apóstolo de Jesus, segundo a sua vontade. Estou aqui para fazer a vontade de Deus e não de agradar aos homens, porque se eu estivesse agradando aos homens, eu não seria servo, eu não seria súdito de Jesus Cristo. Ou seja, Paulo tinha na sua mente que o norteava a sua vida não eram as leis do governo daquela época. Pare para pensar comigo. Você já viu como esses homens morreram? Paulo, Pedro, Tiago, dos homens mais próximos de Jesus, o único que não teve uma morte de tortura foi o apóstolo João. Ele passou por um momento de tortura. A história vai dizer que em um certo momento ele foi lançado em um caldeirão com óleo superaquecido e nada lhe aconteceu. Isso é história da igreja. A história vai contar, não existe história que conta. Na Bíblia nós não encontramos esse relato, porém nós acreditamos. Ele foi exilado na ilha de Pátria e morreu em velhice. Dos únicos, Pedro foi morto, crucificado de cabeça para baixo. Paulo foi decapitado. Tiago foi morto ao fio da espada. Agora eu pergunto para vocês, por que esses homens não negaram? Por que, irmãos? Irmãos, por que esses homens não abandonaram a Jesus? Eu pergunto, Paulo estava na prisão arlequina, que era a prisão mais insalubre. Lá era a própria pena de morte. Agora imagine, Paulo lá, se ele falasse a seguinte expressão, olha, Jesus é um factoide, Jesus não existe, é coisa da nossa cabeça. Paulo sairia pela porta da frente, livre, para poder viver a sua vida. Mas Paulo disse, eu já estou crucificado, eu já estou morto para o mundo. Bendito é o teu nome, Jesus. Se Cristo vive em mim, eu vivo nele. E agora eu vivo pela fé. E a fé no Filho de Deus. Aleluia! Não é Pilatos, não é Herodes, não é qualquer governo dessa época, não é César. O rei da minha alma é Jesus. Aleluia! A alma é Oh, glória a Deus! Por isso que eles não negaram. Sabe por quê? Porque eles não iam para o reino, eles já estão. A morte para eles era apenas a antecipação da glória eterna. Nós estamos aguardando. Mas Paulo disse em Filipenses, capítulo, se eu não me engano, número 1, ele vai dizer, olha, na verdade eu não quero partir. Eu não quero, mas eu sei, eu vou ficar aqui, porque existe um propósito para mim estar aqui. Mas o meu desejo era ressuscitar. Paulo sabia que desde o momento do seu chamado, que ele foi chamado para falecer, para pregar o Evangelho, quando Jesus chama ele, em Atos dos Apóstolos, capítulo de número 6, 9, onde Jesus chama ele e diz, olha, importa você padecer por amor ao meu nome. Padecer significa sofrer extremamente. Paulo recebeu o ministério de sofrimento, mas em nenhuma das suas 13 cartas
Paulo deixou transparecer amargura, desespero, falta de convicção, porque Paulo entendeu que o momento que Jesus apareceu a ele no caminho, ele foi transportado para o reino do amor do Filho de Deus. E agora, nós estamos no reino do amor do Filho. Fica tranquilo. Bendito é o teu nome, Deus Jesus. Todo-Poderoso, Ele te garante, é Ele que te sustenta, é Ele que te livra, como está escrito nos Salmos: 1000 cairão ao teu lado e 10.000 à tua direita, e tu não serás atingido. Isso só vale para quem é servo, para quem é súdito deste rei, porque esse rei, Ele cuida de nós constantemente. Aleluia! Você está encontrando motivação para vir para a igreja? Eu tenho uma notícia para te dar. Você está fora do reino. O reino não está dentro de você. Porque a partir do momento que nós entendemos que eu não estou procurando o reino, eu não estou indo para o reino, ele já está, é agora. Nós apenas estamos esperando Jesus vir buscar a sua igreja. Bendito é o teu nome, Jesus. Estabelecer uma igreja, não. Nós estamos esperando apenas Jesus nos levar para morarmos com Ele eternamente. Oh, glória a Deus! Ele enviou o Paracleto, o Espírito Consolador, para habitar dentro do teu coração. Aleluia! Por isso, que independentemente do que aconteça, as crises vão vir, guerras, rumores de guerras, pragas, terremoto, mas tudo isso é só o princípio das dores, irmão, é só o começo. Mas para mim não importa se é o começo, se é o meio, se é o fim, se está quase terminando, para mim não importa, porque eu já morri para o mundo, eu já morri para o mundo. Aleluia! O mundo tem um rei. O rei do mundo é o diabo. O mundo, o cosmos, a sociedade caída, enquanto o ser humano não aceitar a Jesus, ele está lá no lamaçal do pecado, dentro de um estado de morte. Só no momento que ele aceita Jesus, Jesus pega e o transporta para o seu reino. E ele deixa de ser apenas a criatura morta em seus delitos e pecados, e ele concedido a autoridade de ser feito, de ser transformado, Filho de Deus, para a glória do nome do Eterno. Eu quero que nessa noite vocês coloquem de novo. Bendito é o teu nome, Jesus. Nós não precisamos, presbítero. Hoje em dia as pessoas estão procurando inúmeras razões para atrair as pessoas para Jesus. Aleluia, Jesus. Se você tem um encontro real com Ele, Ele é suficiente. Porque Ele vai dominar o teu coração de dentro para fora. Para concluir, você lembra que eu falei que durante boa parte da minha vida cristã, eu ia para a igreja empurrado. Alguém tinha que me empurrar para ir para a igreja. Eu era igual um carro velho, a álcool, em dia de frio. Tinha que ir empurrado. Era um esforço tão grande para mim ir para a igreja, porque eu estava fazendo um gesto que eu chamo de gesto antinatural. Não era natural. Por isso que é esforço. Tudo que a gente faz que não é natural, que não parte de dentro do nosso coração, porque alguém te pediu, porque alguém te disse, nós não precisamos. Aleluia, Jesus. Bendito é o teu nome, Jesus. Tivemos esse encontro real e nós entendemos que o reino de Deus não é aqui ou não é ali. Que o reino de Deus não está lá ou o reino de Deus está aqui. E como o reino de Deus, é quando nós entendemos isso e sabemos que nós somos o reino de Deus e que o reino de Deus está dentro de nós. Você vai andar de cabeça erguida, você vai andar olhando para o alto, porque aqueles que são do alto buscam as coisas de cima. Você Bendito é o teu nome, Jesus. Não ligado nessa terra, espiritualmente, pelo contrário, porque no pé das trevas, o aguilhão da morte que te segurava
Aleluia! E aí você vai ir para a igreja. Pode estar passando daí, você fala, eu vou para a igreja. Bendito é o teu nome, Jesus. Porque o rei tem uma reunião conosco. O rei quer fazer uma reunião extraordinária. E esse rei, toda vez que ele reúne os seus súditos, é para fazer uma festa de alegria, de renovo. Oh, glória a Deus! De poder. Você vai entender isso na tua vida. Bendito é o teu Você nome, não vai Jesus. precisar mais hoje. Já há algum tempo atrás, eu não preciso que ninguém me ligar para ir para a igreja. Não é porque eu sou pastor. Independente disso de outros. Não tem nada a ver com isso. Não tem nada a ver. Pelo fato de eu ter uma credencial, de ser um pastor, de estar pastoreando, de ser um obreiro. Não tem nada a ver com isso. Tem a ver com Jesus habitando dentro do meu coração. Aleluia, Jesus. Tem a ver com entender que lá no reino de Deus não existe grande, não existe pequeno, existe servos. Os súditos estão ali para servi-lo. Bendito é o teu nome, Da posição que Jesus. você ocupe aqui. Oh, glória a Que Deus. Deus quer, Deus instituiu liderança sobre a igreja, sim. Mas você não vem pelo seu cargo de liderança, você vem pelo chamado que Jesus fez na tua vida. Eu quero convidar você a sair do teu lugar aqui nessa noite. Eu quero convidar você a sair do teu lugar aqui nessa noite. Para que você não procure mais pretextos e motivações secundárias para servir a Jesus, mas sirva a Jesus por conta dele mesmo. Sirva a Jesus por Jesus, porque agora você é servo, você é súdito. Irmãos, se eu fizer a pergunta para você, qualquer um de vocês, eu tenho plena certeza que a resposta será a mesma. Se amanhã o secretário da Casa Branca ligar para você e falar, olha, nós escolhemos aqui uma lista e nós vamos pegar o Air Force One e nós vamos posar na base militar mais perto da tua casa. O presidente dos Estados Unidos, ele quer tomar um café com você. Eu vou tirar foto, eu vou fazer selfie, eu vou colocar lá, hashtag venci. Air Force One, minha segunda casa. Por quê? Porque você vai estar perto de alguém muito importante. Sim ou não? É um homem que tem muita importância, irmão. É um homem, a primeira ministra do Japão, quando ficou perto dele, ela ficou abobalhada. Ela ficou assim, encantada com ele. Parecia, né? Assim, um cachorrinho que tinha uma migalha de pão, admirando a beleza de Donald Trump. Mas o Donald Trump, ele pode não ser reeleito na próxima eleição, e ele não será mais o presidente dos Estados Unidos, mas Jesus continuará sendo Senhor. Aleluia! Sempre. Oh, glória a Deus! Agora, eu já congreguei a igreja, onde tinha pessoas ilustres, jogadores. Fé em Deus e gratidão. Fé em Deus e gratidão. Obrigado, meu Deus. Oh, oh.